Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma vez, estou aqui para contar para vocês o meu testemunho, mais uma série do meu testemunho, da minha infância até agora, os meus 40 anos. Talvez hoje será um dos dias mais difíceis de relatar para vocês, porque eu vou contar algumas coisas ainda da minha infância, mas é a partir dos meus 12 anos, que foi quando eu conheci o meu esposo, né, que estou casada com ele até hoje, já há quase 30 anos. Isso mesmo, quase 30 anos. Quando eu era pequena, além de sofrer abusos por muitas outras pessoas e pelo meu padrasto, eu também fui muito agredida e espancada pela minha mãe. Talvez seja um pouco difícil contar, relatar para vocês, porque eu não gosto muito de falar, né? Porque eu tinha muita raiva da minha mãe até 2014. Foi quando eu tive o meu primeiro surto. Depois que eu vim em si, eu fui até a casa da minha mãe e perguntei a ela por que que ela me espancava, por que que ela me batia tanto quando eu era pequena. E ela me explicou e ela me pediu perdão e eu o perdoei, né? E a gente se abraçou e a gente falou que amava uma a outra. E hoje em dia nós somos as melhores amigas. A minha mãe é uma bênção na minha vida. Ela tem orado por mim, eu tenho orado por ela, ela tem me ajudado, né? Então é um pouco difícil relembrar, mas é a minha história, né? Então é o meu testemunho de vida, então eu tenho que contar. E estar aqui com vocês, estar falando, é como estar fazendo uma terapia, né? Estar colocando para fora, não estar guardando. Mas eu não guardo mágoa não, né? Não guardo mágoa não. Já fui curada disso, desses traumas, né? Mas a minha mãe, ela me batia muito, ela me agredia muito, não era surra de cinto, né? Era para ficar barulho, porque a cachorrinha da vizinha está presa, né? Então ela fica fazendo barulho, às vezes ela late, então vai ficar barulhinho. Então era muito difícil. Mãe, se a senhora estiver vendo esse vídeo, não fique com raiva, porque eu tô contando, porque é a minha história, né? E a gente se ama, a senhora sabe disso, viu? Mas foi por isso também, por apanhar muito quando eu era pequena, por ser muito agredida pelas agressões, pelos abusos, que aos meus 12 anos eu conheci um rapaz. Por permissão da minha mãe, eu comecei a namorar esse rapaz. E então, um dia aconteceu um fato e a minha mãe me agrediu muito, que os vizinhos teve que vir me socorrer, né? E ela passou mal depois. E ela disse que no outro dia ela ia tornar a me dar outra surra, né? E ela fez lá umas coisas e ela disse que ia me tornar dar outra surra. Então, agora é a cachorrinha da casa, gente, que tá latindo. Vai ficar barulhinho. E então, eu fugi de casa. Fugi de casa com esse rapaz e fui morar em uma casa, gente, que só Deus na misericórdia
cheguei em uma situação que só Deus, que eu não posso contar tudo aqui para vocês, mas um dos meus sonhos também, quem sabe um dia, é escrever um livro, que eu gosto muito de escrita, e aí no livro eu posso contar tudinho, eu posso colocar tudo, toda a minha história, e aí vocês vão saber melhor. Então, a minha mãe, eu fugi de casa com esse rapaz, né, e fui para essa casa. Lá eu fui judiada, né, e passei a fazer coisas erradas, né, junto com essas pessoas. Minha mãe já tinha ido embora dessa cidade e onde ela estava, alguém contou para ela que eu estava nessa situação. E ela veio me buscar. A minha mãe, ela foi muito corajosa de enfrentar aquelas pessoas e vir me buscar. Mas quando ela chegou para vir me buscar, eu não quis ir embora, porque eu lembrava de tudo que eu passava, de tudo que eu passei da minha infância até ali, até aqueles meus 12 anos. Então, eu disse para ela que eu não ia. E ela, né, do jeito dela, me arrastou, né, e disse: você vai comigo. E então ela saiu me arrastando, gente, pelas ruas, me agredindo, né? Mas eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, por ela ter me tirado daquela casa, daquela família, porque talvez hoje eu não estaria com vida para estar contando aqui esse testemunho para vocês. Porque ali também, eu vou dizer para vocês aqui, eu acabei conhecendo as drogas. E a minha mãe foi muito corajosa de ter ido lá, me tirado de lá. E então, ela saiu me arrastando pelas ruas, eu não queria ir. E eu me lembro que as minhas roupas se rasgaram, eu fiquei toda ralada, toda suja de terra, meu cabelo todo despenteado, minha sandália, não tinha sandália nos pés. E quando eu cheguei no ônibus, gente, quem estava lá era o meu padrasto, aquele homem, né, que abusava de mim. E foi uma tristeza para mim, maior. E as pessoas olhavam para mim, sem saber, né, o que estava acontecendo, mas ficavam olhando para mim, eu toda suja de terra, toda descabelada, toda rasgada, né? E aí então eu fui com minha mãe, né, para casa dela, para a cidade onde ela estava morando. E eu cheguei então nessa cidade e a minha mãe, ela me deixou meio que presa, sem sair para lugar algum, porque ela tinha medo de eu fugir novamente e ir embora para onde estava aquele rapaz. Então eu fiquei algum tempo sem sair. Logo depois, ela começou a deixar eu sair para a igreja, né, com os meus primos. E teve um dia que eu me lembro que eu comecei a ouvir vozes na minha cabeça, me dizendo coisas. Não sei se eu vou poder contar, relatar aqui para vocês, né? Mas para mim, né? Como que eu posso dizer? Ir contra a minha própria vida, né? Então eu comecei a planejar. E certo dia minha mãe disse: eu vou levar vocês à praia, eu e meu irmão. E aí eu falei comigo mesma: então é hoje que vai ser o meu fim, né? Então
A gente foi à praia e quando a gente foi atravessar a rua, a avenida, né? Aí foi que eu fiquei ali no meio e os carros, e aí não posso falar muito, mas Deus, ele me deu livramento, gente, né? Graças a Deus, Deus usou a minha mãe novamente. Não, minha mãe não vai lembrar disso, eu acho, né? Que tem muitos anos, mas isso está gravado na minha cabeça, na minha mente, porque é a minha história, aconteceu comigo. E a minha mãe me puxou rapidamente, então os carros passou, né? E foi livramento de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu estou aqui. E então passou. Quando a minha mãe começou a viver uma luta, né, com o marido dela, novamente, com o meu padrasto, aquele homem que abusava de mim. Então, certo dia, a minha mãe decide arrumar as coisas e pegar eu e o meu irmão mais novo e vir embora aqui para a cidadezinha onde eu moro no dia de hoje. Então a gente veio e chegou aqui, a gente começou a passar necessidade, né? Foi muito difícil, a minha mãe não arrumava trabalho, foi muito difícil para ela, muito difícil para nós e foi muito complicado. Mas certo dia eu conheci o meu esposo, ainda com 12 anos e alguns meses. Eu tenho um pouco de receio de falar sobre a minha idade, de quando eu conheci o meu esposo, porque eu sei que tem jovens, né, meninas novas, né, nos dias de hoje, que estão aí. Mas esse não é o exemplo para vocês, talvez tem jovens me assistindo, não é exemplo, né, para vocês, porque a minha história não é a sua, né, cada um tem a sua história, a minha história foi assim, por isso que Deus, ele colocou meu esposo na minha vida, para que eu saísse daquela situação. E então eu conheci o meu esposo e foi muito bom conhecer o meu esposo, porque eu saí daquela situação, eu saí daquela vida de sofrimento, né? E foi isso. E foi assim que eu conheci o meu esposo, e aí começou a nossa história de vida, né? Eu casei com 12 anos, já vai fazer 30 anos, né? Tem quase 30 anos que a gente mora junto. E as minhas gestações foi muito difícil. Tive a minha primeira filha, como eu não tinha experiência, nem ele também tinha experiência, a gente acabou que perdendo ela. Aí depois eu tive a minha primeira filha com 13 anos, depois com 14 anos tive o meu segundo filho, depois com acho que meus 18 tive o meu terceiro filho, com 23 tive a minha quarta filha. E tudo foi milagre do Senhor, porque os médicos sempre falavam que eu não podia ficar tendo filho, mas eles nunca, né, me fazia a cirurgia, eu acho porque também da minha idade. E é isso aí. E cada um deles foi milagre. A minha última filha nasceu de 8 meses. Eu fiquei muito ruim, né? Então teve que tirar ela. E é isso aí a minha história, né? Contando o meu testemunho para vocês. E é isso aí, gente. Que vocês, se vocês gostar, vocês possam curtir o vídeo, compartilhar,
deixar o seu comentário que eu vou estar respondendo. E essa é a minha história de quando eu casei, de quando eu tive meus filhos. E um dia, se Deus permitir, eu tenho uma vontade de escrever um livro da minha história. Então me ajude a compartilhar esse vídeo, essa minha história, esse meu testemunho, para que possa chegar até alguém e alguém possa me ajudar. Que vocês estejam orando por mim, estejam orando pela minha família, para que Deus possa nos abençoar mais e mais, tá bom? Deus o abençoe e tchau. Fiquem todos com Deus.